A paz de Cristo, ou a paz e a graça do Senhor seja multiplicado na vida de cada um dos irmãos nesta manhã, ou nessa tarde, ou nesta noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo da EBD, mas estamos postando aqui a nossa EBD da nossa Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes. Eu sou o pastor Everton Belém, pastor da igreja, e hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio de compartilhar a lição da EBD hoje com você, tá bom? Porque eu estou aqui hoje? Porque nós estamos começando mais um ciclo de lições da nossa Escola Bíblica Dominical, tá? E se encerrou o ciclo passado e vamos iniciar agora esse ciclo com a temática de Pedro e Judas, tá bom? Pedro e Judas são as cartas que nós iremos estudar nesse quadrimestre. E o tema que norteia essas cartas são o sofrer e o batalhar pela fé. Então nós estaremos estudando 1 Pedro, 2 Pedro e Judas, né? Essas cartas ou essas epístolas. Epístolas é a mesma coisa que carta, tá bom? E eu queria convidar você a estar conosco aqui nessas lições, não somente comigo hoje, mas durante o mês, durante esses meses vindouro, com os nossos professores da nossa EBD, os pastores, mais alguns irmãos que compõem o nosso corpo de professores da nossa igreja, estará aqui compartilhando um pouco sobre a palavra de Deus para que nós possamos ser edificados no Senhor. E principalmente na temática que foi escolhida dessas lições, para nesse tempo de sofrimento, nós possamos batalhar com a nossa fé. Amém? Essa foi a temática do apóstolo Pedro em função de tudo aquilo que ele estava vivenciando ali. Então convido você a estar conosco e multiplicar esse vídeo. Então convido você também a curta esse vídeo aqui embaixo no nosso YouTube, dá uma curtida nele e também comenta lá no comentário alguma pergunta ou algo que edifique as nossas vidas. E também eu peço a você, para você compartilhar, né? Se você for edificado pela palavra de Deus, com certeza sempre nós somos edificados, você compartilhe também lá embaixo esse vídeo com outras pessoas, toca no sininho para receber também, toda essa parte do nosso YouTube, tá bom? Então vamos lá. A lição de hoje, irmãos, o tema dela é uma herança inigualável e segura. Uma herança inigualável e segura. E o autor da revista da lição de hoje, ele vai começar fazendo a apresentação da carta e eu queria convidar você para que possa ler junto comigo essa carta, tá? Esse início da leitura que se encontra no texto básico é 1 Pedro 1, de 1 a 5. Tá? Eu vou estar lendo aqui, eu separei algumas versões aqui, mas eu vou estar lendo aqui na versão NVI, a nova versão internacional, que é uma versão que é uma linguagem mais fácil para nós, não é a linguagem de hoje, mas a linguagem mais fácil. Eu gosto muito dessa linguagem da NVI, mas algumas referências da própria lição em a versão atualizada, revisada, eles interagem com outras versões, tá bom? Então, convido você a estar em 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 5, os 5 versículos. Vou iniciar essa lição. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, olha só, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, escolhido por Pai, mas pela obra do Espírito Santo, para obediência a Jesus Cristo e a expiação do seu sangue. Graça e paz
lhes sejam multiplicadas. Glória a Deus. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Herança guardada nos céus para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar aqui estudando um pouco sobre essa epístola, aonde ele começa apresentando para nós, primeiramente, o autor. Pedro se apresenta aqui, e ele se apresenta como apóstolo, né, que ele escreve aqui, apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro aqui, ele era aquele Pedro pescador. Aquele Pedro que tinha uma empresa de pescaria, de pescado, junto com seu irmão André. Esse Pedro que ele não era culto, esse Pedro que não era um cara refinado, nós sabemos muito bem. O Pedro que era um pouco impulsivo nas suas atitudes, como os evangelhos mostram muito bem, esse temperamento de Pedro, um temperamento um pouco sanguíneo. Esse Pedro que escreve essa carta aqui. Ele nasce em Betsaida, o Pedro, mas vive em Cafarnaum. Ele cresce e vive em Cafarnaum. Ele tinha uma casa espaçosa em Cafarnaum, onde Marcos, capítulo 1, versículo 29, 32 e 33, retrata um pouco a casa onde Jesus estava, e a descrição que Marcos coloca ali é uma descrição de uma casa grande, né? De uma casa ampla. E o negócio que ele tinha com seu irmão André era um negócio que prosperava. Porque a pesca naquela época era uma profissão bem mais comum do que hoje. E bem mais importante do que hoje também. As pessoas viviam muito da pesca, dependiam muito da pesca. Então, ele tendo uma empresa de pesca, né, ele também tinha algo promissor, estabilizado financeiramente, economicamente e na sua vida profissional. É importante que ele destaque aqui para nós também que Pedro o nome Pedro ele era Simão também. Era o nome comum da Palestina. Porque esse nome aparece umas 8 vezes no Novo Testamento. Então Pedro, Simão, era um nome comum. Pedro só era chamado de Simão quando se fazia referência à sua casa, à sua sogra, ao seu negócio, quando era algo mais específico para ser chamado a atenção ou destacar a vida ou algo que Pedro fazia, era mencionado Simão sobre Pedro. A última vez que Jesus chamou Pedro de Simão foi após a sua ressurreição, quando ele chega na praia e conversando com Pedro, ele fala: Simão Pedro, tu me amas? E aquelas 3 vezes Jesus chama ele de Simão, e as 3 vezes Pedro responde com o seu amor para Jesus de uma forma aplicável, de forma diferentemente, né? Mas é a resposta de Simão Pedro a Jesus, a última vez que Jesus chama ele de Pedro de Simão. Outra coisa importante que podemos destacar aqui é a participação de Pedro no Concílio de Jerusalém. Em Atos 15, versículos 7 e 12, Pedro não é mais mencionado na narrativa histórica do Novo Testamento. A última foi justamente nesse momento aqui, onde ele participa do Concílio de Jerusalém. O concílio, que era o concílio, pastor? Não entendi. O concílio era a reunião dos líderes da fé cristã, ou da igreja cristã, melhor dizendo, da época, para tomar algumas decisões da caminhada da igreja para a fé cristã. Houveram vários concílios
durante a história da igreja. E o primeiro concílio da liderança da igreja, para dar uma diretriz para a igreja, consoante tudo que eles viviam, consoante as escrituras, né? E as interpretações, a teologia da época, então dá uma direção, havia o concílio, e dentro desse concílio havia as diretrizes. Então, e Pedro participou desse primeiro concílio, né? Então está em Atos 15, 7 a 12. Também Pedro, a tradução do nome Pedro em hebraico é Cefas, onde em alguns momentos é usado Cefas, né, para chamar Pedro, mas é Pedro da mesma forma, só a tradução em hebraico. Então tudo isso é informação importante para quando nós lermos, irmão, ou estivermos lendo a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? O autor traz isso para nós. Para que nós estivermos lendo a palavra de Deus, nós possamos ter direcionamento o que nós estamos lendo. Quem é que nós estamos, que está escrevendo, para quem está escrevendo, e essas informações são muito importantes, tá bom? Na epístola, na carta de Pedro, o autor se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, como acabamos de ler no versículo 1. Porque trata de alguém que carregava o apostolado de Jesus Cristo, não somente um enviado, que é a tradução de apóstolo, mas o apóstolo de Jesus Cristo. E isso fortificava, né, consolidava ou legitimava a pessoa de Pedro, a pessoa e o ministério de Pedro. Amém? Vamos prosseguir aqui com a nossa lição de hoje. Fica atento aí. Outro ponto importante que a nossa lição de hoje da Epístola de Pedro traz para nós é a ocasião. Isso é muito importante. O porquê a gente está trilhando aqui a pessoa, agora a gente vai ver a condição que a carta foi escrita, que isso tem tudo a ver conosco. Porque foi uma condição difícil. Foi em mais ou menos 63 depois de Cristo que a carta foi escrita. Havia naquela época uma perseguição aos cristãos intensa. O primeiro século foi um século muito difícil para os cristãos. A história da igreja cristã não é uma história fácil e não é uma história linda. É uma história difícil, uma história escrita com sangue. É uma história escrita com pessoas que perderam a vida, foram martirizadas, foram brutalmente assassinadas para levar o evangelho para mim e para você. Para que essas escrituras pudessem chegar na minha vida e chegar na sua vida também. Para que hoje nós pudéssemos juntos aqui ler, estudar a palavra de Deus. Outras pessoas perderam sua vida brutalmente, horrivelmente. E essa perseguição era uma perseguição que já existia justamente nesse momento onde Pedro estava escrevendo essa carta. E essa carta foi justamente para fortificar, fortalecer os cristãos, os crentes, os discípulos do Senhor. Essa carta foi escrita muito na ocasião, irmãos, onde havia uma perseguição aos cristãos movida pelo Império Romano, nas formas de calúnia, mentiras, distúrbio da mensagem do Evangelho. Eles deturpavam a mensagem e acusavam os cristãos, maus tratos e racismo de etnia, né, e social. O apóstolo Pedro ele enviou então uma palavra, que foi essa carta, uma palavra de estímulo. A carta de 1 Pedro e 2 Pedro é uma carta que vem estimular a nossa caminhada. As palavras que ele usa aqui, o intuito dele no estímulo da nossa fé e de doutrinação, a fim de que fossem fortalecidos na fé
a nossa vida e capacitados para testemunhar com fidelidade acerca do Evangelho. Não somente aquelas pessoas que ali receberam a carta, mas nós que estamos estudando essa carta, que lemos essa carta. Essa palavra é para você, meu amado. É para nós, para cada um de nós. Para fortalecimento, para nos capacitar no vivência desse Evangelho nesse mundo tão difícil que nós vivemos, que eles viviam e nós vivemos hoje também. Amém? Outro ponto que ele coloca para nós aqui é sobre o segundo versículo em diante. O que ele vai narrar para nós aqui em diante. Ele coloca para nós aqui, como lemos no texto bíblico, que havia uma preciosa condição dos crentes. Havia uma preciosa condição dos crentes que viviam ali. E ele cita algumas características desses crentes que nós vamos destacar aqui nesse momento. No próprio versículo 1, ele fala assim primeiro: forasteiros, essa carta foi escrita, direcionada aos forasteiros da dispersão, né? Os forasteiros da diáspora, os forasteiros das pessoas que foram dispersas em função da perseguição, em função do martírio, em função de tudo aquilo do momento difícil que eles estavam vivendo. Na versão corrigida da Palavra de Deus, esse forasteiros, né, a expressão é estrangeiros, que ele coloca para nós nessa versão. O que isso quer dizer? Tanto forasteiro ou estrangeiro. São pessoas que não tinham somente as suas residências fixas, mas aquelas que estavam pela perseguição, por aquelas pessoas que estavam devido àquela situação difícil, também passavam por Roma, passavam e encontravam essa palavra também, se deparava com essa carta também. Então, não somente os fixos, mas os forasteiros, os transitórios, os estrangeiros da dispersão, indica que tratava de cristãos judeus espalhados pelo mundo inteiro. Quer dizer, essa carta é para nós também, aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, ou aonde você está. Essa carta chega a nós e é direcionada para nós também. Para nós que vivemos uma perseguição, para nós que vivemos momentos difíceis, para nós que vivemos momentos delicados da nossa fé, para nós que vivemos e somos cristãos, e somos servos do Senhor. Se você é servo de Deus, é um crente. Se você é um discípulo do Senhor Jesus, essa carta é para você também. É direcionada ao seu nome, a você. Porque é isso que ele fala, o segundo ponto aqui. Não somente aos forasteiros, mas os eleitos aos olhos de Deus. No versículo 12 declara isso. Os forasteiros da dispersão, da diáspora, são também eleitos. Isto é, selecionados por Deus. Essa carta foi escrita para nós que somos eleitos pelo Senhor. Eu não estou aqui para ensinar, ou fortalecer, ou brigar pela doutrina da eleição ou da predestinação, né? Não é o nosso motivo aqui. O nosso intuito aqui, qual é o intuito da carta de Pedro, meus amados? É justamente trazer para nós que somos servos do Senhor, eleitos por Deus, separados por Deus. Ele escreve essa palavra para fortalecer a nossa fé. E essa eleição dos crentes opera segundo a presciência de Deus. Quer dizer, Deus, não foste vós que escolheste a mim, mas antes... Não foste eu que escolhi a vós, mas antes Deus me escolheu. Disse já o apóstolo Paulo. É justamente isso, essa eleição que o apóstolo Pedro declara aqui para nós. Que nós precisamos saber que se você é crente hoje, se você está ouvindo essa lição, está interessado a aprender mais a palavra de Deus, teu coração já foi aberto para a graça de Deus, é porque um dia Deus te escolheu. Lá no capítulo 2,
No versículo 9, o próprio Pedro continua falando sobre essa eleição. Vós sois vamos ler aqui, já que eu mencionei. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer era povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia do Senhor. Vocês não são qualquer coisa, vocês são criaturas preciosas do Senhor. Essa eleição é uma eleição que nos separa, que nos separa é da palavra kadosh, santos, separados, eleitos, para representar o nosso Deus e levar o bom evangelho do Senhor. É você. Você, meu amado e minha amada. Deus separou você para se fortalecer a tua fé e ir até o fim. Eleitos, ele separa aqui para nós também, é operada em santificação do Espírito. Diz a palavra aqui. Deus age em nós, Deus nos elegeu, mas é o Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita. É o Espírito Santo quem atua no nosso coração, o coração dos eleitos, a fim de que ele possa responder à eleição divina e separar-se, consagrar-se ao objetivo dessa eleição. Deus nos separou, Deus nos selecionou, e o Espírito Santo nos capacita para corresponder a essa eleição. Essa eleição que o apóstolo Pedro coloca para nós leva ao homem a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Volto a dizer no versículo 10 ali do capítulo 2, olha só, versículo 9, desculpa. Para o quê? Somos eleitos para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não somos eleitos para falar, eu sou crente, eu sou... você não é crente, eu sou crente. Eu sou filho de Deus, você é criatura de Deus. Não foi para isso. Não foi para nos encher, não foi para bater no peito. Não foi para pensar que nós somos melhores do que o ímpio, ou incrédulo, ou aquele que não abriu o seu coração para a graça de Deus. Não, nós não somos eleitos para isso, para ostentação. Nós fomos eleitos para uma missão. Nós fomos eleitos para um objetivo. Nós fomos eleitos, está aqui no versículo 9 do capítulo 2, para anunciar, irmãos. Para anunciar, cadê aqui? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos eleitos, sim. Nós somos eleitos para ser esses anunciadores, os embaixadores das maravilhas do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, a graça maravilhosa do Senhor que nos iluminou e nos salvou. E agora eu anuncio para outras pessoas. Nós somos eleitos para isso, meus amados. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós queremos caminhar já para o versículo 3 a 5, aonde ele pontua aqui para nós. Ele pontua aqui para quem antes, quem é, para quem, e agora ele fala algo de uma preciosa herança que nos reserva. E ele coloca para nós aqui, Pedro revela que as coisas, alguma pode arrebatar-lhe a herança que a eleição divina lhe conferiu. Ponto 1. Essa herança, nós precisamos estar muito atentos. Eu não gosto muito de frisar sobre isso, mas é uma coisa que a palavra de Deus coloca para nós, o galardão. É uma coisa que Deus coloca para nós, a herança.
É um ponto que eu preciso também me agarrar, que eu preciso também me ater no meu coração. Essa herança, irmãos, ela é... Primeiro ponto, ele coloca aqui para nós como uma viva esperança. Olha só como diz o versículo 3 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para um quê? Uma viva esperança, ou uma esperança viva. Isso é muito importante porque nós fomos regenerados, restaurados, renovados pelo Senhor. Não é para uma esperança passageira, não é uma esperança momentânea, é uma viva esperança. Essa viva esperança não é um verbo de esperar, mas é o verbo do esperançar. É uma esperança que me deixa vivo, que me move. É uma esperança que me deixa ativa e não uma esperança passiva, meus amados. Uma esperança vivente, ativa e inspiradora. É a esperança viva que nós fomos regenerados para isso. Os crentes, irmãos, são regenerados para uma viva esperança. Eu não sei como é que está a sua esperança. Eu não sei como é que tem andado a sua esperança, mas Deus nos tirou, Deus nos elegeu, Deus nos separou, Deus nos selecionou para viver uma esperança viva. Só os que nasceram de novo podem ter essa esperança viva. O ponto 2 declara aqui, olha só, é selada com a ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, a esperança que eu tenho, ela é selada com a esperança em Jesus Cristo. A herança reservada para nós, irmãos, que é linda e preciosa, ela possui 3 características. Olha as características que é separado por essa herança que é em nós, que é separada para nós. Primeiro, ela é incorruptível, sem mácula, sem imarcessível. Imarcessível é a palavra que eu nem conhecia. Imarcessível, irmãos. E nada poderá prejudicar nem comprometer a sua substância, a sua pureza e a glória dessa esperança. Glória a Deus! É uma esperança imaculada. Outra característica dessa esperança é uma esperança reservada, quer dizer, direcionada aos cristãos. Essa herança é para todo mundo mediante quem abre seu coração para a graça de Deus. Se eu não abrir meu coração para a graça de Deus, viver uma vida de um novo nascimento, de uma nova realidade em Cristo Jesus, eu não vou ter direito a essa herança. Essa herança imaculada, maravilhosa, reservada para nós. E a terceira característica dessa herança, né? É uma herança que está guardada, que os crentes são guardados por ela e guardados pelo poder de Deus. O mesmo Deus que guarda a herança para os crentes, também guarda os crentes para essa herança. Então, Deus guarda a herança para nós e guarda nós para a herança. Quando aos crentes, a fé é o que se lhes requer. Para eu ter direito a essa herança e viver ao ponto de receber essa herança, o que eu tenho que guardar é a minha fé. A fé para aceitar as coisas de Deus para nós. A fé na sua orientação da palavra de Deus. A fé na sua vontade em fazer e entender a vontade de Deus. A fé na sua revelação para cada um de nós. Fé para depender dele, fé para esperar por ele. Os perigos da vida não perturbam a serenidade daquele que tem fé em Deus. Eles sabem que o Senhor revela, guarda cada um de nós. E quem pode velar melhor por alguém que o próprio Deus.
como Ele vela e guarda a mim e a você. Meus amados, essa palavra para nós entendermos que nós somos eleitos pelo Senhor, separados, selecionados por Deus. E Ele guarda uma herança para mim e para você. Na medida que nós, cada um de nós, nos conservemos a nossa fé no Senhor Jesus. Somos guardados pelo poder de Deus. Esse é o aspecto divino. Mas tem um aspecto humano, aonde nós precisamos guardar a fé nele. Nós guardamos a fé do Senhor e Ele guarda aquele que guarda a sua fé. Olha só que coisa linda. A fé nos permanece. A fé é o lado humano, é o nosso lado, é a nossa parte. Glória a Deus. Conclusão, irmãos. Não sofremos em nosso país perseguição, os quais, com a mesma intensidade, sofreram os cristãos primitivos, embora estejamos sempre sujeitos ao sofrimento semelhante. Como nesse tempo de hoje, nós temos passado pelo sofrimento mundial, que é o coronavírus, que é o Covid-19. Não é igual, talvez, essa perseguição que o apóstolo escreveu para a igreja, os cristãos daquela época. Mas chega a nós, aos nossos sofrimentos, às nossas perseguições, às nossas dores, às nossas angústias, às nossas incertezas. As suas. Mas você não pode esquecer, meu amado. Você é um eleito de Deus. Então, como eleito, guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Persevere ao lado de Deus. Persevere nos caminhos do Senhor. E você guardando a fé, Ele vai te guardar. Não somente te guardará, mas vai guardar também a herança que Ele preparou para mim e para você. Assim como Deus esteve com cada servo na história do povo de Deus, assim será com você. Cuide em ser fiel, e Deus cuidará de ti e da sua herança, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar? E a minha oração esta manhã, a minha oração nesse momento, é para que você possa ter forças para entender que você é alguém separado por Deus, mas ter força a entender também que você precisa guardar a sua fé. Nesse tempo, no seu tempo, guarde a sua fé. E Deus guardará você e a herança de cada um de nós. Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma EBD, obrigado por mais uma lição, obrigado por mais um momento de estarmos aqui juntos, ó Pai, estudando a Tua Palavra. Que essa palavra, ó Pai, fortaleça a nossa fé. Que essa palavra, como foi escrita para fortalecer a fé dos Teus primeiros servos da igreja primitiva do primeiro século, mas que essa palavra chegue a nós, a cada um que está assistindo, ouvindo essa lição. Ó Pai, em meio às nossas lutas, em meio às nossas adversidades, em meio aos nossos medos, fortaleça a nossa fé. Não deixa nós esmorecermos, não deixa nós nos amedrontarmos e paralisarmos, engessarmos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a preservar a nossa fé. Ó Pai, guarde, ó Pai, nos ajude a guardar a nossa fé, que eu sei que o Senhor, através da Tua palavra, nos promete, guardará cada um de nós e guardará a nossa herança incorruptível, a nossa herança, ó Pai, que está lá nos céus dos céus, a nossa herança que é estar contigo perpetuamente, usufruindo, ó Pai, da Sua presença, da Sua majestade, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Fortaleça e ajude cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.